também. Tem gente ouvindo, então se por um acaso você não estiver ouvindo, o problema é o seu computador. Aí é só verificar aí o que precisa para poder fazer funcionar, ok? Bom, vamos lá. Meu nome é Bruno Veloso, eu estou realmente muito animado. Estamos começando um novo ciclo aqui da Academia Online, né? Essa academia realmente tem feito a diferença no negócio de muita gente. Porque hoje a gente está na área da informação, quanto mais informação, não é verdade? E realmente está sendo fantástico. Então é uma honra aí poder começar esse novo ciclo. E, bom, eu tenho 29 anos de idade, conheci esse negócio há quase 5 anos atrás, e tem sido realmente uma viagem maravilhosa de crescimento pessoal dentro desse negócio. Eu conheci esse negócio através... Deixa eu passar aqui que eu estou aprendendo ainda a mexer. Conheci esse negócio através da minha pessoa que é minha noiva hoje, Sala Mafei. Na época ela estava desempregada, né? Ela tinha feito curso superior, turismo e tudo, mas tinha ido para o trabalho para ganhar um salário mínimo, trabalhar ainda de segunda a sábado, né? E o salário era menos do que ela pagava na faculdade. Então realmente ela estava muito desanimada e estava acima do peso também. Ela queria alguma coisa que pudesse juntar perder peso com ganhar dinheiro, né? E a gente deu a sorte da Herbalife aparecer na nossa vida, e foi através de um grande amigo meu, né, Bruno Beraldo Nunes, hoje membro da equipe internacional de milionários, fora de controle. Ela perguntou pro Bruno o que ele fazia. O Bruno na época estava viajando, eram dois grandes amigos, né, tinha o Rafael Guimarães também junto. A gente foi com o Rafael pro evento, e bom, daí de lá, participando do primeiro evento, não sei como é que você conheceu o negócio, mas foi uma apresentação basicamente rápida do negócio lá. Quem apareceu lá, e te deu a sorte no dia lá de estar... Eu basicamente, quando eu entrei, eu só deu pra ouvir a história dele, eu peguei o finalzinho, né? Do membro da equipe internacional de presidentes hoje, 15K, Vinícius Copo Júnior. Então foi realmente sensacional. Quando eu vi pela primeira vez, quando eu cheguei lá nessa apresentação, eu não sabia nem que produto que a Herbalife tinha, nem como é que era o plano de carreira, como é que era as formas de ganho, não sabia nada. Eu só vi a história do Vinícius, né? E ali já foi a primeira lição, que esse negócio realmente é feito de histórias. Eu assinei meu kit sem nem saber o que a Herbalife vendia direito, né? Porque ele só contou que aí começou o negócio, a partir do corredor da faculdade. No primeiro mês tinha ganhado R$400, eu fiquei animado já com isso. E depois começou a mostrar fotos, tudo que ele foi ganhando ao longo desses anos de negócio. Fiquei muito animado, assinei meu kit, principalmente que já vi um convite para participar de um STS, né, do grande seminário de negócio. E nós estamos num momento incrível, que hoje é dia 11, né? Então praticamente todos os STS, SVS, STRs que vão acontecer por aí estão para acontecer já aí no próximo final de semana ou no outro. Então uma dica: nunca perca, nunca esteja fora. Eu tenho quase 5 anos, em março agora, completo 5 anos de negócio, nunca fiquei um mês fora do STS, porque foi isso que eu entendi logo no primeiro dia. Falei, o plano é esse. Se você quiser que dê certo, vai fazendo o plano, né? E realmente de STS em STS vai caindo algumas fichas. E, bom, mas por formação sou engenheiro. Quando eu fui nesse primeiro treinamento, eu não fui por livre e espontânea vontade. Eu não sei se alguém aí foi coagido a participar de um evento, mas foi mais ou menos o meu caso. Eu trabalhava como engenheiro dentro de uma indústria siderúrgica o dia todo, desde 6 horas da manhã até de noite. Saía de casa às 6 horas da manhã, saía de lá no final da tarde, emendava já num curso pós-graduação, então eu estava estudando, fazendo gestão empresarial. Queria aprender lá para poder depois... A parte de administração, na minha cabeça era para eu queria talvez ser gerente lá de engenheiro ou algum dia abrir meu negócio. Depois eu fui descobrir que eram coisas bem diferentes, né? Geralmente, pelo menos no curso que eu fiz lá, eu ensinava a gente a gerenciar um negócio que já existia. Então, não ensinava a ter um negócio próprio. Então, uma das coisas que me desanimou no curso lá, né? Porque eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer para abrir o meu negócio? Porque eu não tenho negócio próprio, né? Vou ter que continuar trabalhando como empregado. Mas eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, não tinha tempo para nada. E aí a sala virou e chamou para ir para essa reunião que eu falei, no final de semana. E quem trabalha o dia todo estuda à noite, no final de semana geralmente só quer descansar, né? Ou curtir, era o meu caso, eu não queria ir de jeito nenhum. Mas aí ela apelou. Então quem tiver aí talvez com o seu marido, namorado, não sei, é só, ou esposa, namorada, que não está querendo ir no evento, você pode apelar, né, que às vezes dá certo, no meu caso deu. Ela virou e falou, se você me ama, você vai, né?
E eu sabia que eu não ir no evento não prova amor de ninguém, mas eu sabia também que se eu não fosse, ia ficar no mínimo um mês ela perturbando meu ouvido, então eu achava que valeu a pena. Eu achava que ia valer a pena eu participar de uma apresentação aí, só para não criar esse conflito, né? E graças a Deus que ela fez isso, eu pude abrir meus olhos, mesmo meus ouvidos aí para poder prestar atenção na oportunidade da Herbalife. Eu achava que era para vender negócio remédio para emagrecer de porta em porta, né? Ou seja, está tudo errado, né? Não é nem remédio, nem é só para emagrecer e nem precisa ser de porta em porta. Então, quando eu vi aquilo tudo ali, a possibilidade de estilo de vida que poderia ter, né? Me chamou muita atenção quando o Vinícius virou e falou que ele começou esse negócio com 20 anos de idade. Eu, na época, já estava com 24 anos de idade, já tinha passado da época já. E que ele estava, na época, com 27 anos, ele era membro da equipe internacional de presidentes. Eu não sabia o que era presidente, que eu não tinha visto o plano de marketing ainda, mas ele contou que ele tirava parte da manhã para ficar com os filhos dele, e na parte da tarde e da noite que ele ia trabalhar, que era o horário que ele se sentia mais produtivo, e que viajava para onde ele queria, né? E quando ele viajava o negócio dele não parava, continuava funcionando e crescendo. Então isso começou a me chamar a atenção em vários pontos. Por quê? Meu pai era engenheiro também, né? Ele trabalhava numa indústria siderúrgica em Volta Redonda, não sei se alguém conhece, que é a CSN. Então ele praticamente não me viu crescer também. Quando ele saía para trabalhar eu estava dormindo, desde que eu nasci até os 10 anos de idade foi assim. E quando ele voltava eu já estava quase indo dormir. E eu já estava indo pelo mesmo caminho, né? Ali caiu uma ficha para mim, que realmente eu já estava indo pelo mesmo caminho. E qual era a tendência? Era isso mudar? Não era. Se eu não fizesse nada diferente, nada ia mudar, né? Eu ia continuar nisso até que eu me aposentasse. Quando eu me aposentasse, meus filhos já iam estar grandes, mas minha renda ia cair. Aí eu ainda ia continuar trabalhando para manter o estilo de vida. Na realidade ia ficar nessa corrida dos ratos aí. Então, isso já me chamou atenção. E a segunda coisa que me chamou atenção é que depois de trabalhar como funcionário, meu pai já tinha aberto o negócio. E quando eu vi ele com o negócio próprio, no sistema tradicional, ele trabalhava mais do que quando ele era empregado, tinha menos tempo ainda pra gente. E se ele se ausentasse por 2, 3 dias, era um problemaço na empresa, tinha que se programar com semanas de antecedência para ficar 2, 3 dias fora. E se ele ficasse talvez um mês, 2 meses fora, era capaz de quando voltar não ia ter nem empresa, né? Então tudo aquilo que o Vinícius falou naquele dia me chamou muita atenção. Eu não entendia como que esse negócio poderia fazer isso, mas eu fui indicado por um amigo para ir num evento. Eu só perguntei para esse meu amigo, pro Rafael, só me diz uma coisa, tudo que esses caras estão falando na frente é verdade? Ninguém tá mentindo ali não, né? Ele falou, não, rapaz, tudo verdade, confia em mim, confio. Falei, então eu tô dentro. Vamos começar a fazer esse negócio, eu não sei nada disso, porque engenheiro não sabe nada de nutrição, nunca tinha tido negócio próprio nem nada. Então, realmente eu tinha que aprender algo novo, né? Mas eu também não nasci engenheiro, assim como qualquer pessoa que fez às vezes um curso aí para aprender uma profissão. Primeiro ela determinou que gostaria de trabalhar naquela profissão, baseado pelo que ele olhava, como é que era um profissional, como é que era a vida de um profissional daquela profissão, né? Por exemplo, eu olhei os engenheiros, na hora de decidir o que eu queria fazer, eu era estudante do 2º grau, não sabia que profissão que eu ia seguir, mas eu olhei assim, olha, eu gosto de exatos, vamos olhar lá, engenheiro tem uma renda, dá para ter uma renda legal e tudo, então eu vou aprender a fazer engenharia para depois me tornar engenheiro, para depois começar a ganhar dinheiro com engenheiro. E aqui no negócio da Herbalife foi a mesma coisa, eu entendi da mesma forma, né? Eu vi o que o negócio da Herbalife poderia proporcionar, o que um presidente da Herbalife, o estilo de vida que eles tinham, a renda que eles tinham, tudo que quem já ouviu uma história do presidente sabe, né, que esse negócio pode proporcionar. Falou, me interessa, eu estou disposto a aprender a fazer esse negócio. Então na minha cabeça era uma faculdade de 5 a 10 anos aí para realmente aprender a fazer esse negócio. E se por um acaso eu levasse 30 anos para chegar à equipe de presidentes, eu não teria me aposentado ainda no sistema tradicional e já teria a vida dos meus sonhos. Então eu falei, se levar 30 anos já está valendo. Mas o melhor de tudo é que não precisa levar 30 anos, né? E principalmente agora nesse ano. Gente, vocês não têm noção, a gente acabou de sair de um treinamento aqui, pelo menos eu aqui em Vitória, um retiro dos focados, com 4 membros da equipe de presidentes na sala, realmente fora de controle. Eles passaram a visão do que vai ser esse ano de 2010, né? A Herbalife, em qualquer ano para você desenvolver um negócio é excelente,
mas tem alguns anos que são realmente muito especiais, né? Que todo mundo está com o mesmo foco, todo mundo é o que a gente chama de remar a favor da maré, né? Você realmente botar o seu barco a favor do vento, e aí as possibilidades de crescimento são muito maiores. E a ótima notícia que eu tenho para dar é que esse ano de 2010 é um desses anos, está tudo sendo preparado para ser o maior ano da história da Herbalife. Então, uma coisa até que eu ouvi no último treinamento que foi engraçado. O ano passado já foi o melhor ano da Herbalife no Brasil. E se não foi o seu melhor ano, então quer dizer que a Herbalife cresceu apesar de você. Mas isso doeu lá no fundo, né? Realmente eu olhei e falei assim, realmente o negócio está acontecendo, está crescendo, esse ano 2010 vai ser melhor ainda, então vamos crescer junto, vamos pegar essa maré aí que tá subindo, botar os barquinhos na água. Então eu fui no meu primeiro treinamento, assinei meu kit, e aí me falaram que tinha que participar de todos os treinamentos, como eu falei, e de lá pra cá nunca perdi um STS, vários aí, essa foto aí, quem estiver vendo a foto, foram vários convidados VIPs de vários STS que eu participei, alguns deles na foto aí, quando participaram eram Guedes, hoje já são milionários, alguns já eram milionários, hoje já são presidentes, né? O caso aí da Rita Rosado, do Jean Paiva, quando eu vi a primeira vez eram milionários, eles já são presidentes. Então realmente o pessoal está crescendo, é só a gente pegar firme, gente, para poder fazer nesse ano de 2010. Então de lá para cá fomos botando em prática, qualificamos supervisores e, para falar a verdade, eu tinha o meu emprego, mas eu não tinha o dinheiro nem do kit. Isso foi, inclusive, um dos motivos que eu decidi fazer o negócio. Eu já tinha um ano trabalhando como engenheiro, não tinha conseguido juntar o dinheiro de um kit. Aí, realmente, eu dei um jeito para conseguir. Na hora que falaram de supervisão, então, que 4 mil pontos, eu olhei e falei, nossa, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente, assim. Então, eu não imaginava como é que era. Mas como eu fui no meu primeiro STS, eu tive a grande visão do negócio, eu vi que realmente valia a pena, e eu tomei a decisão, porque como eu tinha pouco tempo para desenvolver o negócio, eu precisava ter o máximo de informação ao mesmo tempo, né? Não tinha muito tempo a perder. E eu podia ir trabalhando de pouquinho em pouquinho, mas eu queria logo realmente já ter uma renda legal. Eu falei assim, eu tenho que me qualificar o quanto antes para participar de um grande evento para supervisores, né? E foi realmente uma extravagância. Foi inacreditável. Na minha primeira extravagância foi a extravagância de 10 anos do Brasil, e foi realmente um dos anos que a Herbalife mais cresceu, e agora de 15 anos do Brasil, então isso é sensacional, né? Nos eventos para supervisores a gente começa a ter treinamentos com níveis acima, ainda maiores, né? Tem aqui membros da equipe Chairmans da Herbalife, foi realmente, estão sendo realmente fantásticos todos os treinamentos para supervisores. Na nossa próxima extravagância nós vamos ter um membro da equipe Founders da Herbalife, né, que realmente é o topo do topo, só existem 3 contratos no mundo, realmente sensacional. A próxima extravagância ninguém aqui pode perder, não importa se você acabou de começar um negócio, você dá um jeito de descobrir como é que você faz para estar lá, e não perca isso não. E uma coisa que eu gostei muito da Herbalife é que no caminho aí que a gente vai trilhando dentro desse negócio, a gente não precisa esperar chegar no topo para começar a se divertir, né? A Herbalife sabe muito bem o que é estilo de vida, o que é bem-estar, então vai combinando essas coisas e vira e mexe, lança algumas promoções. Para quem é novinho no negócio, só para entender o que a gente chama, o que são as promoções. Na Herbalife você inicia um negócio próprio, então o negócio próprio você faz dele o que você quiser, né? Então não tem metas a cumprir, não é como se você fosse um vendedor que você tem, ou você cumpre a meta ou você perde emprego, não existe isso, né? Mas ela sabe que as pessoas, quando estimuladas por alguma coisa que elas querem, elas fazem mais, às vezes fazem um pouco mais do que fariam se não tivesse aquilo. É isso que ela chama de promoção, é um incentivo a mais para poder correr atrás. E o que eu acho mais incrível, que dentro da Herbalife não existe, as promoções não são para quem fizer mais, ou seja, quem for a pessoa que mais produzir nos próximos meses é o que vai ganhar. Então não acontece essa competição entre nós. O que eu acho mais interessante é todo mundo que atingir tal meta ganha e vai lá junto, né? Então eu gostei muito disso. Então eu comecei a trabalhar para qualificar promoções. Isso aqui foi um jantar na casa do presidente. Ali a gente começa a pegar intimidade com os tabuladores, com os membros da equipe de presidente, e ali vem as grandes dicas. Isso aí foi incrível, no apartamento de sonhos aí do nosso presidente Vinícius Couto Júnior, um jantar fora de controle, né? Ganhou um jantar de gala, nossa, aí foi demais, né? Todos os presidentes juntos, foi na extravagância, e ali eu comecei a conhecer os caras do DVD da Herbalife. Quem aqui já assistiu o DVD Você Merece Muito Mais,
né? Eu olhava e falei, tá, legal, será que esses caras existem mesmo, né? E tá aí a foto com vários deles, várias lendas aí da Herbalife. E o melhor de tudo, na foto ali, já dá pra perguntar uma dica, né? Chegar do lado, perguntar como é que foi o início. Ali que você pega intimidade meio. E quando eles começam a ver você se qualificando para essas coisas, fala, ó, esse aí tá um cara sério aí no negócio. Você começa a pegar intimidade com eles, é muito legal. Pô, a dica qualifica para tudo. Nós temos agora um jantar de gala que vai ser fora de controle no Rio de Janeiro. Simplesmente, né, num dos lugares mais chiques que eu já ouvi falar até hoje, né, no Copacabana Palace, né, conhecido mundialmente. Então é realmente uma chance de sonho aí. Vai dar isso aí, né? Fora de controle. Também viagem de sonhos, né? Quando eu e a Sala fomos no primeiro evento, as duas coisas que mais chamaram a atenção dela, uma foi um jantar de gala. Eu falei, nossa, algum dia eu for num jantar de gala, ver aquelas mulheres de longo e tudo, os homens vestidos de pinguim. Ela ficou muito animada, falou, não, a gente tem que ir no jantar de gala. E a outra coisa são as viagens, né? A Sala tinha feito turismo, né? Faculdade de turismo, e depois foi trabalhar. Ela estava atrás de um balcão vendendo passagem para os outros viajarem. E ela não ia viajar porque ela não tinha nem tempo nem dinheiro, né? E ela viu que ela teve que vir para a Herbalife para ela poder fazer o que ela gostava do turismo, né? Foi incrível, a gente se qualificou aí para o cruzeiro da Herbalife, comida 24 horas. Não, foi sensacional, festa fantasia, né? Aqui estão meus uplines aí nas fantasias muito engraçadas, fora de controle. E basicamente isso aí, esse slide que está aparecendo aí agora, é o meu motivo. Se eu pudesse resumir o que é o meu motivo para fazer um negócio, eu acredito que as melhores coisas da vida, né, elas são de graça, né? Elas não custam por exemplo, poder ver um pôr do sol às vezes com sua família, ter tranquilidade de poder aproveitar as coisas boas da natureza, da vida, tempo com os filhos, né? Por exemplo, uma pessoa que está desempregada e com isso desesperada, está com os filhos em casa, ela pode ficar 24 horas com os filhos, mas isso não é ter tempo para os filhos. Os filhos não querem você do lado, quer você ali com a cabeça neles ali, né? Podendo pensar, podendo dar atenção e tudo. É qualidade de tempo, né? Então tem que estar com as contas pagas, né? Só que normalmente tudo que a gente faz para ganhar mais dinheiro toma a nossa liberdade de tempo, vai gastando nosso tempo. Então ou a gente está normalmente, pelo menos era assim que aconteceu comigo, ou eu estava com dinheiro ou eu estava com tempo, né? E aqui eu vi na Herbalife a possibilidade de eu construir um negócio que pudesse, à medida que eu fosse, cada vez que eu fosse ganhando mais dinheiro, eu ia ter mais tempo para usufruir das coisas boas da vida, né? Algumas delas não tem preço, não tem como pagar, você precisa do seu tempo mesmo, e outras têm preço, que são muito boas também para poder usufruir, né? Fora de controle, algumas coisas materiais também são muito legais para poder proporcionar esse conforto aí para você e para sua família. E, bom, eu falo bastante de filho, eu não tenho filhos, né, ainda, mas quero ter, né, eu fico vendo realmente a vida dos casais que tem lá, a família deles constituída, e eu quero ter de um jeito que eu possa curtir, né, e dar educação legal, estar junto deles, né, curtir com eles, mostrar que o mundo não é só a cidade onde eles estão, né. Uma vez eu vi no treinamento de que a vida é como se fosse um livro, né, e a pessoa que não viaja é como se não saísse da primeira página, né, e olha só, né, e eu não quero deixar nem a minha vida, nem a dos meus filhos na primeira página, né, então realmente eu vi que dentro desse negócio da Herbalife a gente pode estar construindo isso tudo, e gente, no dia a dia vocês vão descobrindo outras coisas, a gente vai conseguindo mentor para tudo dentro desse negócio, né, a gente tem aprendido coisas de vida mesmo, né, no contato desse tipo de gente. Então é realmente fantástico. Vamos qualificar para tudo, vamos trabalhar, vamos crescer nesse negócio no ano de 2010, porque realmente a gente tem muito a ganhar financeiramente e também como pessoa aqui dentro desse negócio. Mas vamos lá falar agora do nosso assunto de hoje, que são maus hábitos alimentares. Queria ajuda aqui do Tony Prado. Pronto, já está aqui. Todo mundo está todo mundo vendo agora a tela. Bem-vindos à Academia Herbalife. Digita um que estiver vendo aí. Show de bola. Já tem gente vendo, então tá aparecendo. Vamos lá. Primeira aula, maus hábitos alimentares. Bom, gente, eu quando entrei, antes de saber do que era Herbalife, acabei já ouvindo falar, né? E eu achava que a Herbalife era só perder peso, né?
E aí na minha cabeça ela falou, é perder peso. E perder peso pra mim, que sempre fui magro, fecha a boca e corre na praia, né? Um amigo meu que diz isso. E realmente, você fechar a boca, você diminui as calorias que entram, e você correr, né, no nosso caso aqui, correr na praia, também aumenta as calorias que a gente gasta, as calorias que saem. Vai perder peso? Vai. Mas se a gente diminui as calorias que entram, diminui também os nutrientes que entram. E o corpo não consegue viver sem os nutrientes certinhos. A gente precisa de uma boa nutrição, né? E então eu achava que a Herbalife era um negócio só para perder peso. Depois eu fui entender a questão da nutrição e comecei a parar para pensar, né, sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Tem vários exemplos muito legais aqui, que inclusive servem para a gente já começar a ensinar isso para nossa família, para os nossos parentes, para os nossos conhecidos, né, mesmo que no momento eles não estão querendo vir conhecer ainda o negócio da Herbalife, mas no dia a dia a gente já vai falando esse tipo de coisa. É legal porque eles começam a ver que o que você está falando está coincidindo com o que eles estão vendo na televisão, né? Que hoje a televisão está ajudando muita gente nisso aí, esses programas sobre saúde, nutrição. Então eles começam a ver que onde você está frequentando, o tipo de treinamento que você está frequentando, está te dando informação legal, você está aprendendo mesmo. E aí tem gente que começa a vir por causa disso. Pô, a escola é boa e às vezes aí se dá uma chance de vir conhecer o negócio da Herbalife. Então muito legal a gente entender dentro do mercado que a gente está. Então vamos lá, a primeira coisa é a ignorância sobre o que a gente come, né? Hoje em dia, se a gente coloca na frente de uma pessoa todos os alimentos que ela consome 3 vezes ao dia, o que aparece? Aqui... Tem leite, cerveja, manteiga, peixe, frango, pão, a gente come das coisas mais variadas, não é verdade? Agora a gente pergunta, quais nutrientes contém cada um desses alimentos? Pergunta difícil, né? O que a maioria ia responder? Que sabe ou que não sabe? Exatamente quais nutrientes tem cada alimento desse aí? Eu acredito que a grande maioria vai dizer que não sabe. Os que disserem que sabe provavelmente vão errar, né? Muitos acreditam que a comida que consomem contém todos os nutrientes e que ela não tem deficiência, mas aí que está o grande erro, né? Muitos médicos garantem que se você comer um pouco de tudo, você vai estar bem alimentado. E será que isso é verdade? Por não saber quais alimentos a gente deve consumir, nem a quantidade, a maioria das pessoas escolhe mal os alimentos e com isso acaba termina se alimentando mal. Isso é o que ocorre. Digamos que um dia você come a quantidade certinha de cálcio, mas no outro dia você toma só a metade. Aí chega no domingo você come até 4 vezes o que precisa. E quem concorda comigo que comida de final de semana é diferente de comida de meio de semana, que é diferente da comida quando você está na correria e não deu tempo para almoçar, não é verdade? Então se a gente vai fazendo assim todos os dias, depois de 30, 40, 50 anos, seu organismo começa a funcionar mal. Isso é, você fica doente. Para falar a verdade, na velocidade que está o desequilíbrio da nutrição das pessoas, cada vez pior, não é nem depois de 30 anos. Quantas crianças aí já aparecem com doenças que antigamente você precisava chegar aos 50 para ter, né? Então, hoje em dia está ficando cada vez mais imediato esses resultados ruins. Então, com isso, o que acontece? Você acaba gastando mais dinheiro com médicos, com remédios, com consultas, com radiografia, com internação, né? E os planos de saúde de preços cada vez mais absurdos. E o pior, quanto mais velho você fica, mais caro fica o plano de saúde, né? E na hora que a gente mais precisa, os caras aumentam o preço. O que dizem os especialistas em nutrição? Vamos lá. Com relação à tabelinha aqui de nutrientes, necessidades diárias e qual é a ingestão real, em média, que a gente costuma ter. Calorias, a necessidade diária de calorias, né, seria entre 1.500 a 1.750. E normalmente a gente põe de 3.000 a 5.000 para dentro do organismo. Né? Proteína a gente precisaria, na realidade são 25 calorias por quilo, né? Aí um peso médio da população daria 1.500 a 1.750 calorias. Proteínas, 1 grama por quilo. Então, em média, uma pessoa que tem de 60 a 70 quilos, precisaria de 60 a 70 gramas. Só que aí com as proteínas acontece o contrário. A gente normalmente ingere de 35 a 45.
Ainda mais que proteína é mais caro que carboidrato. Então, geralmente, a gente começa a substituir muita alimentação que precisava da proteína para comprar coisa mais barata e é com muito carboidrato. Olha o que acontece com o carboidrato. A gente deveria ingerir de 270 a 315 e normalmente ingere de 450 a 750 gramas de carboidrato, né? E gordura, fora que tem carboidratos, bons e carboidratos ruins para o nosso corpo, né? E a mesma coisa gordura, existem gorduras boas e gorduras ruins para o nosso corpo. Então, gordura em média, a gente precisaria de 1 grama por quilo, ou seja, a mesma quantidade mais ou menos ali de proteína. Só que olha o quanto de gordura, né? Em vez dos 35 a 45 que a gente acaba dando de proteína, são 120 a 200 gramas de gordura todos os dias. Né? Colesterol, 200 miligramas, normalmente vai de 500 a 1000 por dia. Fibra, a gente precisaria de 500 miligramas por quilo de peso da pessoa. Então seria em torno aí de 25 a 35 gramas por dia. E a ingestão real é de 8 a 15 gramas somente de fibra. Então não tem como, né? Nosso corpo é como se fosse um carro que precisa de várias coisas, de combustível, de água, de tudo. Se a gente não dá tudo certinho, ele não vai funcionar bem, igual um carro não funcionaria. Mas vamos aos fatos. O que vem acontecendo ao longo do tempo? Né? No passado, a média de consumo de alimentos por pessoa era em torno de 200 quilos por ano. Além disso, a gente tinha menos alimentos disponíveis e mais movimentação física. Nos dias atuais, de 300 quilos, aumentou 50% a média de consumo das pessoas de alimentos ao longo do ano. E além de tudo, vem muito mais consumo e cada vez menos movimentação física, né? Tem gente que não levanta nem para trocar o canal da televisão, né? Ou seja, está vendo televisão, ao invés de estar fazendo exercício, já está vendo televisão. E vendo televisão não levanta nem para lá trocar o canal, já fica no controle remoto, né? Então realmente é cada vez menos movimentação física. E os alimentos, a gente tinha menos alimentos no passado, mas os alimentos tinham melhor qualidade. E hoje em dia tem muito mais alimentos disponíveis, mas cada vez pior a qualidade. Ou seja, cada vez mais com agrotóxicos, com conservantes, com hormônios, inseticidas, pesticidas e tudo mais. Não é a gente que coloca isso na comida, mas a comida já vem com isso, né? E não tem como fazer nada com relação a isso. Então, nos dias atuais, a gente tem muita oferta de gordura, açúcar, sal, hormônio, toxina, carboidrato, álcool, etc. Tudo isso aí vem em excesso na nossa alimentação. E baixa oferta de proteína, vitamina, minerais, aminoácidos, fibras, fatores botânicos, água e várias outras coisas. Então, na realidade, gente, o grande problema não é só que se come gordura demais, açúcar demais, sal demais, não. Além disso, vem muito pouco do que realmente precisa. Esse desequilíbrio que é desastroso para o organismo. Então começa a ter obesidade, colesterol, diabetes, triglicerídeos, estresse. Tem muita coisa que a gente acha que o problema está fora, né? Eu estou estressado porque só por causa do trânsito, por causa de não sei o que lá. Não, às vezes a nossa nutrição está influenciando para poder aumentar o nosso estresse também. As taxas começam tem gente que fala assim, foi fazer não, triglicerídeos e o colesterol está dentro da faixa. Gente, estar dentro da faixa não quer dizer que está saudável. Mas quando está fora da faixa, já é certo que você não está. Então não espera ficar fora da faixa, não. Eu já conheci casos de pessoas que nunca tiveram com as taxas fora, mas quando saiu de vez e começou a ter problema sério de saúde, infarto, essas coisas. Então a gente tem que cuidar mesmo. Né? E quais são as 4 principais causas de morte no mundo, né? Sem ser por arma de fogo, essas coisas? Infarto, derrame, câncer e diabetes. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que tem ou teve alguma dessas coisas aqui. Então vamos lá, como é que está será que isso é um problema de preocupação só nossa aqui ou da população toda? Olha essas revistas aí tem a capa da Veja e da Isto É. A Veja e Isto É não são revistas de saúde, nem revistas com nenhum assunto específico. São revistas que mostram, basicamente, principalmente na capa delas, o que é de interesse do maior número de pessoas. O objetivo de uma revista, gente, é vender revista, né? Quanto mais revistas venderem, melhor.
Não é verdade? Então eles têm que fazer alguma... E quando você vai na banca, você não abre toda a revista para ver se você quer. A primeira coisa que tem que chamar a atenção é a capa. Então o que eles pensam? Ó, vamos colocar na capa o que vai chamar o máximo de atenção do maior número de pessoas possível, né? E por que será que cada vez mais tá aí, ó, dieta sem fome, regime, gordura, construção da beleza, comer sem engordar, a guerra da comida, guerra da gordura? Por que isso aí está cada vez mais nas capas? Por causa disso, porque a maior parte das pessoas está buscando saber mais sobre isso, está buscando uma solução sobre isso. Qualquer coisa que fale sobre isso, vende, né? E se vende revista, vai vender produto, né? Boa também. A revista Época também, até a revista Time, né? Falando aí sobre ficar saudável, segredo da boa forma. O problema real é que a gente não sabe. Número 1, quais nutrientes estão contidos em cada um dos alimentos que a gente consome diariamente. Número 2, qual a quantidade de cada um desses nutrientes. Que a gente não sabe nem quais são, nem a quantidade, né? A gente também não sabe quais nutrientes que o corpo precisa diariamente. E também não sabemos quantos são, né? Nem a quantidade diária de cada um deles. Então, os problemas da alimentação. Nossa alimentação, o grande problema é que ela está na mão das donas de casa, né? Que é quem prepara a nossa... ou diretamente prepara ou coordena ali, né? Quem prepara a nossa... define o que vai ser preparado para a gente comer. E, bom, e o que elas sabem de nutrição? Elas, na verdade, elas têm a melhor boa vontade, a maior boa vontade do mundo de dar a melhor alimentação possível para sua família. Só que elas fazem isso baseado na filosofia que elas têm, no que elas aprenderam. Não é verdade? E geralmente a gente aprendeu o quê? Com as mães de hoje, né, aprenderam com as suas mães, né? Então elas dão de comer para os seus filhos, para sua família, tudo, o mesmo que as suas mães davam a elas. Então a gente come as mesmas comidas ao longo de toda a nossa vida. Se você parar para analisar, na hora que eu vi esse slide pela primeira vez, eu fui fazer a conta, né? E é verdade. A gente tem uma média de 20 pratos que a gente vai repetir na vida toda. E não sai muito disso. E se nesses 20 pratos não tem tudo que o corpo precisa, a gente vai passar a vida toda comendo só coisa que não tem tudo que o corpo precisa. Né? A comida que nos acostumaram a comer nos primeiros 10 anos, a gente repete ela por toda a nossa vida. Né? Então a gente come o que a gente mais gosta e não o que mais convém. E aí que está uma responsabilidade muito grande. Uma criança, quando nasce, o que você der para ela comer, ela vai comer dessa. Já o neném não gostou disso. Entendeu? Igual, por exemplo, não, eu não posso substituir uma refeição com shake que eu vou enjoar. Você come arroz e feijão há quantos anos? É pão há quantos anos? E quando você era criança, você pega para um bebê e dá arroz e feijão, ele vai gostar? Não vai também não. Ele foi gostando ao longo do tempo. Então, tudo é hábito, né? E o que a gente acostuma a comer nos primeiros 10 anos, aí que fica mais grave ainda, porque realmente a tendência é se repetir. Por outro lado, se a gente acostumar bem nos primeiros 10 anos, aí fica fora de controle, né? Aí o que acontece? A pessoa se casa e continua junto com sua mulher comendo as mesmas comidas, né? E por quê? Geralmente ele fala assim, ele manda o homem e manda a esposa fazer um curso com a sogra, né? De quais as comidas que ele gosta. Então ele já continua comendo a mesma coisa. E se nessas comidas está desbalanceado, né? Se tem excesso, a gente vai comer esses excessos com as faltas lá a vida toda, né? Gente, eu estou falando isso no geral, né? É óbvio que hoje em dia a maioria das mulheres às vezes trabalha fora de casa e tudo, tal. Só dando um exemplo, né? Que da mesma forma como vale porque as mulheres preparam, vale para o que a gente escolhe para comer na rua também, né? Se a gente vai no self-service também, a gente escolhe as comidas que a gente costumava comer em casa. Então, isso aí é só um exemplo, né? Na hora que fala isso aí. Tem mulher que fica brava, né? Bom também. E... bom, vamos lá. E aí, tipo, como as comidas continuam com os mesmos excessos, a gente começa a ter herança de doenças, né? Porque o que comem os pais, comem os filhos. Aí o pai acaba gordo e o filho também fica gordo. E aí diz que a obesidade é hereditária, né? Na realidade, hereditários são os hábitos alimentares, né?
Então tem comidas que fazem as pessoas ficarem diabéticas, tem comidas que fazem as pessoas ficarem obesas, tem comidas que fazem as pessoas ficarem com gastrite. E se os filhos comem essas mesmas comidas, eles terminam com as mesmas doenças, né? Se essas comidas deixaram o pai diabético aos 40, ele também vai ficar diabético aos 40 ou antes, né? E essa é uma das coisas que me preocupava muito quando comecei o negócio. A Salwa, ela tinha 23 anos de idade, já estava com colesterol alto, anemia, e o intestino não funcionava legal. Não funcionava mesmo, ela ficava até 10 dias sem ir no banheiro. Tem noção do que é um ser humano sair 3 vezes no banheiro no mês? Né? Essa era a média, né? Então realmente não dá, né? É óbvio que isso não vai fazer bem para o organismo. E o colesterol alto com 23 anos de idade. Isso não foi adquirido hereditariamente. Isso foi com a alimentação que ela teve nos primeiros 23 anos da vida dela. E a tendência não ia mudar. Na verdade, isso ia piorar, né? E graças a Deus que ele conheceu os produtos. A alimentação hoje dela ainda não é 100%, muitas das coisas ela não gosta ainda de comer, mas é incrível que suplementando aí consegue equilibrar as coisas. Então em 3 meses ela reduziu 10 quilos, regularizou toda a questão aí das taxas, colesterol e tudo, porque acertou essa questão da nutrição, e hoje a gente está muito mais tranquilo com relação ao presente e o futuro por causa disso, né? E, bom, vamos lá. Nunca mais teve anemia. Bom, e a obesidade? A obesidade é um panorama global, não é uma coisa só da nossa cidade, não é uma coisa só do nosso país. 1,7 bilhões de pessoas no mundo estão com sobrepeso, né? E mais de 25%, 30 milhões de pessoas no Brasil estão acima do peso, são quase 40% na faixa, estão acima do peso. Que nos diga quanto que a gente tem de magnésio, ferro, cromo, etc. A gente não tem esse medidor. Não tem nenhum teste de laboratório que pode dizer qual a quantidade de nutrientes que tem o organismo. Então a única forma de um médico saber se tem alguma deficiência ou carência de um nutriente é na presença de alguma doença, ou seja, quando já estiver doente. É fácil detectar uma anemia e dizer está faltando o nutriente ferro, né? Então vamos dar o nutriente ferro para a pessoa, né? E dá ferro a ele. Aí fica fácil, mas aí a pessoa já ficou doente, né? Então é com a nutrição que a gente consegue prevenir esse tipo de coisa. Os sinais e os sintomas de muitas deficiências nutricionais, especialmente de micronutrientes, elas são imperceptíveis durante anos. Esse é um grande problema. A gente acaba que só descobre quando já está doente, aí às vezes já foram vários anos, né? Sabem que doença se manifesta quando a gente se alimenta mal? Nossa, agora se prepara para o bombardeio. Né? Fadiga, esgotamento e sonolência, insônia, hiperatividade, nervosismo, fome o tempo todo, descontrole do apetite, mau humor, depressão, excesso de peso, obesidade, raquitismo, magreza, baixo peso, colesterol triglicerídeo alto, pressão arterial alta, hipotensão, enjoos, debilidade, arteriosclerose, desnutrição, gastrite, úlceras, embolias, derrames cerebrais, varizes, hemorroidas, má digestão, colites, prisão de ventre, cálculo vesicular, dano às vilosidades intestinais, má absorção, né? Diabetes, hipoglicemia, enxaqueca ou dor de cabeça, câncer ou tumores, cisto no ovário, não ovulação. Gente, é muita coisa que a gente já ouviu, que a gente conhece diversas pessoas que têm esse tipo de coisa, e tudo isso por causa do desequilíbrio na nutrição, né? Olha só o que a gente pode fazer, né? Nossa, acabou ainda não, tem mais. Doença no tecido conjuntivo, queda dos cabelos, mau crescimento dos pelos, barbas e unhas, artrite, reumatismo, lúpus, esclerodermia, esclerose múltipla, alergias, asma bronquial, rinite, alergia a pó, etc. Anemia, osteoporose, cálculos renais, cáries, perda do osso maxilar, dentes moles, problemas de pele, né, eczema, psoríase, neurite, problemas neurológicos. Infecções bacterianas e virais frequentes, ou seja, febre, sinusite, gripe, amidalite, diarreia, vômitos, nefrites,
problemas psicossociais e econômicos. Aí começa a ter também discriminação social no trabalho, ou sexual ou educativa, isolamento social, perda da autoestima e depressão. Isso aí, por exemplo, às vezes com a própria obesidade já pode causar esse tipo de coisa, né? Quantas pessoas vocês conhecem com essas doenças? E já existem, gente, muitos médicos, muitos hospitais, tanto públicos quanto particulares, mas as pessoas continuam sofrendo com as mesmas doenças. Por que será? Isso significa que o problema não está na falta de médicos e medicamentos. Se fosse assim, até poderiam dizer, mas o serviço público de medicina não é tão bom, quem tem dinheiro consegue ter acesso a melhores tratamentos, não tem isso. Gente, em todas as classes sociais tem esse tipo de problema, né? Por quê? Porque não está aí na questão médica, nem na questão de, às vezes, falta de dinheiro para comer, nada disso. Está no que se come, no que se escolhe para comer, no que se escolhe para dar para o seu corpo, né? E aí a pior mentira que existe qual é? Comendo um pouco de tudo você se alimenta bem. Sem saber qual quantidade de nutrientes que a gente come, com os alimentos que a gente consome, é como dizer assim, coloca no seu carro também só um pouquinho de tudo e ele vai funcionar. Imagina você ter um carro lá, o seu carro é a gasolina. Bota um pouquinho de gasolina, um pouquinho de álcool, tem diesel aí? Um pouquinho de diesel, joga um pouquinho de água do filtro, água da torneira lá, mistura aí qualquer líquido, vai jogando aí dentro. O que vai acontecer com o carro? Vai começar a dar uma série de problemas em várias áreas do carro, até que vai pifar o motor. Nosso corpo é a mesma coisa, começa a dar várias coisinhas no corpo todo, até que dá uma pifada no nosso motor. E a má notícia é que a gente não pode dar duas pifadas, né? O ideal é que não dê nenhuma, né? Precocemente. Então realmente a gente não pode brincar com isso, né? Se a gente não cuidar do nosso corpo, nós vamos morar aonde? E o principal, gente, quem está na Herbalife, é uma coisa que eu tenho visto que é muito importante a gente se policiar sempre. Às vezes acontece, a gente saber que a gente tem nas mãos produtos que dão tudo que o corpo precisa. A gente sabe que a gente tem ali o cálcio, que ajuda a prevenir a osteoporose, e quem toma muito refrigerante é bom tomar também a suplementação de cálcio. Porque a gente tem produtos da Herbalife Line que ajudam na fluidez do sangue aí, pro coração, quem tem o shake dá tudo que o corpo precisa e tal. Mas, gente, só de saber que existem esses produtos na Herbalife, e a gente às vezes tem ele na tableteira, mas se a gente não tomar todos os dias, é como se a gente nem soubesse. Tem muito pouca diferença entre a pessoa que nem conhece a Herbalife, nunca tomou os suplementos da Herbalife, e quem conhece e não toma todos os dias. Vai dar a mesma coisa, né? Então a gente tem que se policiar muito, gente, principalmente com o exemplo que está dando aí de hábitos alimentares, principalmente de hábitos alimentares. Não é só porque a gente suplementa com os produtos lá, que às vezes vai chegar na refeição também e vai enfiar o pé na jaca, né, como diz, né? O exemplo que a gente está dando para outras pessoas aí, de hábitos nutricionais, a gente tem os treinamentos, a gente tem acesso à informação, mas a gente tem que também cuidar do nosso corpo, né? Uma dica, faz exercício físico junto, né? Nada substitui exercício físico, também nada substitui a boa nutrição, um não substitui o outro, eles se complementam, né, para o estilo de vida saudável. Então a gente tem que dar o exemplo, né? Não adianta a gente ter esses treinamentos, a gente está na Herbalife, a gente saber disso tudo. Não adianta a gente estar em abril fora de controle, com 15 mil supervisores lá no Rio de Janeiro, ouvindo o Prêmio Nobel de Medicina, o único do mundo que trabalha com nutrição humana, falando sobre os produtos, e a gente não bota em prática, não usa, não aplica isso no dia a dia, não dá o exemplo para a nossa família. Então vamos aproveitar isso aí, gente. O que a gente escuta, não deixar entrar num ouvido e sair pelo outro, não. Vamos começar a botar em prática, né? A gente demonstrando bem-estar, a gente atrai as pessoas tanto para usar os produtos quanto para poder fazer um negócio, porque todo mundo quer se sentir bem. Não se engane. Se você for falar com alguém dos produtos e ele não quis os produtos, as duas uma. Ou ele não está afim de pagar o preço de se sentir bem, ou ele não tem às vezes condição de usar, não sei o que passa na cabeça dele, mas ninguém prefere se sentir mal a se sentir bem. Né? Então realmente todo mundo busca estar bem. Só para você ter uma ideia, tem um amigo meu que gosta muito de tomar cervejinha, e eu sabia disso já, e eu fui falar com ele, eu ia falar dos produtos com ele, eu estava pensando na forma que eu ia falar dos produtos com ele, né? E aí eu encontrei a forma do caso dele lá, porque não tem jeito. Tem pessoas que, por exemplo,
O ideal é a gente não ingerir bebida alcoólica, ou pelo menos não em excesso e tal. Mas o caso dele não tem jeito, sabe aquele tipo de gente? Mas eu podia ajudar de outra forma com os produtos. Então eu virei pra ele, esse meu amigo falou assim, cara, olha só, ele vivia reclamando que ele jogava bola, mas já estava 7 quilos acima do peso, já não aguentava correr aquela quantidade. Eu falei pra você aqui, dá pra você perder essa barriga de chopp aí sem largar o chopp. É mesmo? Como é que faz? Mentira. Aí eu fui lá, apresentei os produtos, ele perdeu 7 quilos de barriga de chopp sem largar o choppinho dele, mas usando certinho, a saúde dele melhorou, né? As taxas alteradas, a família, o irmão, o pai, tudo com triglicerídeo alto, né? Pra você ter uma ideia, o pai estava com 800 de triglicerídeo, né? Quem conhece sobre as taxas aí, se eu não me engano, o máximo, o normal é até 100. O irmão estava com mais de 200 e o pai com 800. E realmente aí eles começaram a usar, já começaram a baixar também. Então pôde ajudar isso aí. Eu tive que ver a isca certa. Mas de nada ia adiantar se eu fosse uma pessoa que estava ali completamente fora do meu peso, né? Sem energia, né? Fazendo as coisas tudo errado. Então a gente tem que dar realmente o exemplo. Ok, galera? Então agora, para finalizar, o creme de la creme, a parte mais importante realmente, talvez dentro do nosso negócio, é o que impulsiona a gente para frente, que são as promoções. Gente, é inacreditável. Esse ano de 2010, eu acredito que a Base nem precisava de mais nada até abril, porque é inacreditável. Quem nunca foi numa extravaganza, às vezes não vai entender, talvez não consiga entender, a gente não consiga com palavras passar o que é um evento desse extravaganza, né? Num treinamento lá, eu vi o nosso presidente comparando, né, para tentar passar mais ou menos o que é. Ele comparou, por exemplo, como é que é com o primeiro beijo, né? Como é que se explica qual é a sensação de um beijo para uma pessoa? Não tem jeito, né? A pessoa tem que ir lá realmente para experimentar a sensação, e cada um sente de um jeito diferente, né? Só que realmente é fora de controle extravagância. E quem já deu o primeiro beijo, só porque deu o primeiro beijo vai deixar de dar outros beijos? Não, né? Então quem já foi no extravagância sabe o que é, e realmente tem que estar nessa próxima extravagância, e principalmente que é a extravagância de 15 anos do Brasil, né? Realmente fora de controle. Além da extravagância, ir na extravagância, praticamente qualquer um que queira crescer dentro desse negócio é praticamente uma obrigação. Então a pergunta não é se você vai, né? A pergunta é, seu convite já está comprado, você já está vendo a forma de ir, e quantas pessoas você vai levar junto com você, né? Porque, gente, a gente não pode deixar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente conhece aí fora, se um dia ela descobrir que teve um evento no Brasil, que veio Michael Johnson, um cara que é executivo, que é o nosso CEO da Herbalife, que em 2005 foi considerado o CEO do ano nos Estados Unidos, ou seja, dentre todas as empresas, dos Estados Unidos, todas as empresas, ele foi considerado o melhor CEO do ano. Esse cara vem aqui falar pra gente do negócio, os fatos de mercado e tudo da empresa. Aí com relação aos produtos, simplesmente, eu tenho 5 anos de negócio e eu nunca vi um treinamento com esse cara, né? A Herbalife pegou o top do top do top do top do top possível para falar dos produtos. Vem simplesmente o Dr. Lu Ignarro, o cara é ganhador do Prêmio Nobel de Medicina. Quem não, às vezes não entende não sabe a dimensão do que é isso. O Prêmio Nobel é o maior prêmio que pode se dar para alguém, e só existe em torno de 40 prêmios Nobel de Medicina vivos hoje no mundo. Desses 40, só um trabalha com nutrição humana. E nunca teve um ganhador de prêmio Nobel de nada no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? Um brasileiro. Então, só tem um que trabalha com nutrição humana, esse cara é o Dr. Lu Ignarro, né? Para mim, isso é a certeza de que a gente tem o máximo de ciência e tecnologia envolvido nos nossos produtos, né? Porque se tivesse alguma coisa mais avançada hoje no mundo, esse cara saberia. E é ele que vem explicar os produtos. O pessoal da área médica deve entender bem aí, deve imaginar o que é ter um treinamento cara desse, e ele vai estar aqui, para qualquer um que está aqui dentro dessa sala hoje, tem condições de estar lá frente a ele. E com relação ao nosso negócio, que é o mais importante, que o mais importante do nosso negócio são os distribuidores da Herbalife, vem simplesmente um cara que é fundador da Herbalife. O cara é esse catador de laranja, né? Ele é da Rússia, mas conheceu o negócio em Israel, e em Israel para poder estudar em tempo parcial, ele fazia isso aí. Ele vai contar detalhadamente a história dele lá. Quem não fala russo, nem a língua de Israel, nem inglês, não tem problema, fica tranquilo, tem tradutor lá na extravagância. Mas esse cara entrou no negócio da Herbalife, começou a fazer,
assinou o kit igual qualquer um de nós, começou a trabalhar, chegou a equipe de presidentes, colocando algumas pessoas no negócio, ajudou essas pessoas, e essas pessoas ele foi ajudando, e ele já tem em 10 linhas diferentes, 10, é isso mesmo, 10 linhas diferentes, por exemplo, ele colocou uma pessoa, essa pessoa ele vai fazer uma linha no negócio dele. Ele pessoalmente lá, né, colocou uma outra pessoa, isso aí formou uma outra linha. Tem 10 diferentes que já chegaram à equipe de presidentes também. Tem noção? Só tem 3 contratos no mundo hoje com esse com esse nível. Os caras devem ganhar, eu nem sei quanto ele ganha, que os caras nem chegam a falar mais. Deve ser mais de 1 milhão por mês, fácil, né? E realmente fora de controle. Ele chegou lá e o principal, está provado que ele sabe ensinar como chegar à equipe de presidentes, né? Ele tem vários e vários presidentes na equipe dele, né? Em linhas diferentes já são 10. E, então, realmente, se você quer saber como fazer esse negócio da Herbalife com sucesso, talvez não precisasse falar mais nada. Mas além disso, além desse treinamento na sexta e no sábado, tem mais coisa ainda. Como a gente está indo em janeiro, dá tempo de qualquer pessoa, então o distribuidor que está aqui hoje, está nos treinamentos a mais que vão ter lá dentro do negócio, na sessão especial para equipes mundiais, no treinamento para tabuladores, com o primeiro mês de royalties. Quem não entende muito bem com relação a isso, procura aí o seu upline, seu supervisor, seu tabulador, pergunta como é que é para você poder se qualificar para essas sessões especiais, onde são realmente nível de informação muito avançada, né? E além de tudo, ainda tem as promoções, né? Jantar de gala, fora de controle, tratamento VIP, né? Com todo supervisor com 7.500 pontos em um mês se qualifica para o jantar de gala da Herbalife no Copacabana Palace, e com 10 mil pontos a pessoa se qualifica, quem não é ainda, se qualifica equipe mundial, participa do treinamento de equipe mundial, ganha o jantar de gala, ganha o tratamento VIP para almoçar lá com os presidentes, ter todo o tratamento, o local especial. Sistema Ideia Extravagância vai dar em torno de 15 mil supervisores lá, e você tendo um lugar especial vai ser realmente fora de controle, né? Dá tempo de todo mundo aqui, tem janeiro, fevereiro e março, então quem não é supervisor ainda tem que qualificar supervisor urgente esse mês, para já começar a trabalhar para ganhar o jantar de gala, para ganhar o tratamento VIP, né? Realmente